Olá, bem-vindo ao primeiro vídeo da série Gramado com Criança. Nesse vídeo vou falar sobre o planejamento da nossa viagem, compra das passagens aéreas, reserva do hotel e aluguel do carro. Se você tem interesse nessas informações, continue vendo o vídeo. O planejamento da nossa viagem começou em abril de 2017 para a viagem em novembro de 2017. A primeira aquisição para a viagem foram as passagens aéreas, retirada pela pontuação de milhagens na Latam. Utilizamos 45.900 pontos para 2 adultos e uma criança, mais R$ 173 da taxa de embarque. As nossas passagens contemplavam a cota de bagagem da regra antiga, de 23 quilos para cada um, tanto a ida quanto a volta. Após a compra das passagens, nós ficamos preocupados a respeito do hotel, para tentar também alugar com antecedência com melhor preço. E foi sugerido um hotel da rede Lagueto, uma rede bem conceituada em Gramado, que tem vários hotéis por lá. Nós escolhemos o Lagueto Estilo Centro. Ele fica no centro da cidade, próximo dos principais pontos turísticos ali do centro. A Igreja São Pedro, a Rua Coberta, o Palácio dos Festivais, a Praça Major Nicolete, entre outros pontos dali. Então nós reservamos do dia 10 de novembro ao dia 17 de novembro. Nós escolhemos um quarto suíte duplo, um quarto simples. Foi colocado pra gente sem adicional uma cama de solteiro, uma cama removível, dobrável, mas super confortável para o nosso filho de 3 anos. O hotel ele dispõe de um elevador que serve tanto hóspedes quanto a parte de serviço. Ele tem um restaurante onde é servido o café da manhã sem muitas opções, mas é o suficiente para um café da manhã. Ele tem uma área desse café com alimentações para quem tem restrição alimentar, de lactose e glúten. E durante o dia ele fica à la carte para almoço ou jantar. Tem algumas opções, alguns dias da semana que tem jantar de rodízio, de risoto e sopas. E tem um dia da semana lá que também tem música ao vivo. O restaurante ele é aberto ao público também, quem não está hospedado no hotel também pode utilizar, mas o hotel nunca chegou, o restaurante nunca ficou assim cheio, No café da manhã tinha sempre umas 4, 3 mesas assim ocupadas, mas nunca chegou a ficar muito cheio, dificuldade de você se servir, nada disso. Ele tem uma ótima localização, não tem espaço kids, não tem copa para criança, tem uma pequena academia e uma jacuzzi que fica ao ar livre, no 5º andar. Eu não cheguei a utilizar porque o nosso planejamento ficou bem intenso, a gente não teve tempo. Eu até levei roupa, tênis para poder ir para academia, para manter meu treino, mas não consegui. O hotel tem garagem com serviço de manobrista. A garagem tem a diária de R$ 33. E também nós pagamos uma taxa de turismo que é praticada nos hotéis lá como um todo. A taxa desse hotel era R$ 2,14 por diária, assim, por acomodação, não era por pessoa. Então foram 8 taxas de R$ 2,14. Fica numa localização muito boa, em frente à Câmara Municipal de Gramado, fica próximo ao restaurante, bem próximo, assim, praticamente de frente ao restaurante Vale Quanto Pesa. Na hora do almoço ele é servido comida a quilo e à noite ele tem rodízio de pizza. Eu não cheguei a ir lá porque quando nós chegamos a ideia era almoçar lá, mas como ele estava com a fachada em obras, e eu percebi, eu achei que estava fechado, mas não estava. No dia seguinte, no café da manhã, quando nós sentamos à mesa que fica de frente para ele, que eu vi a fachada lá dizendo, pedindo desculpa pelos transtornos da obra e tal, que estaria funcionando. Mas aí já tinha passado dentro da nossa programação, a gente tinha outros dias e outros locais para a gente poder fazer as refeições. Então eu não tive a oportunidade de conhecer nesse momento. Mas fica muito próximo da rua principal, saindo do hotel, virando à direita, pegando a primeira direita, você já chega
Borges de Medeiros. E logo chega na praça principal, na igreja São Pedro, nas lojas americanas que tem perto, tem um armazém da Loló, se não me engano, que é do lado também, bem pertinho. Então, assim, é um hotel bem localizado, nós gostamos, ele é simples, com arquitetura moderna, não é nada assim, com arquitetura alemã ou italiana, alguma coisa do tipo, muito simples, moderno. Ele tem, acho que começou em operação em 2015, eu acho, mas assim, eu me hospedaria novamente nele e recomendaria para outras pessoas. Ele não tem aquecedor, só tem ar-condicionado, a troca de roupas é sempre que você solicitar. Ele tem um aquecedor de toalhas no banheiro para quando você sair, tiver muito frio, sair se secar com uma toalha quentinha. E os mimos de hotel, né, de higiene, são da Natura, muito bacana isso. E todo dia, no final do dia, eles deixam lá uns bombonzinhos na cama, que de acordo com a quantidade de hóspedes. Nosso quarto tinha eu, meu marido e meu filho, todo dia tinha 3 bombonzinhos. Se a gente estiver no quarto, na hora que a camareira estiver fazendo as entregas dos bombons, ela bate na porta e entrega pessoalmente pra gente. Ao longo das pesquisas, eu cheguei à conclusão de que a gente alugaria um carro. A princípio a gente não alugaria, tanto é que a gente fez a reserva do hotel bem no centro mesmo de Gramado. Mas em virtude de algumas experiências que eu percebi de outras pessoas, eu achei interessante pra gente alugar um carro. A gente tinha ideia inicial de sair de Porto Alegre para Gramado de ônibus, porque o transfer ficava muito caro, então pelo transfer era melhor a gente ter o carro, apesar das diárias do hotel, mas a gente preferiu alugar. Eu comecei a pesquisar a respeito de aluguel, como as pessoas faziam, como que era. Eu cheguei à conclusão de que você saindo de Porto Alegre para Gramado de alguma forma e deixar para alugar o carro só em Gramado fica um pouquinho mais caro. Então nós preferimos já ficar com a comodidade de sair com o carro de Porto Alegre, ficar todos esses dias com o carro em Gramado e depois ter a flexibilidade também de voltar e entregar lá no aeroporto em Porto Alegre. Eu comecei a pesquisar pelas companhias, depois eu pesquisei em dois sites, né, intermédios que fazem o intermédio, né, que faz a transação pra gente, que era o Rental Cars e o Holiday Autos. Eu preferi fechar no Holiday Autos, achei o preço deles muito bons. Lá aparecem algumas locadoras que eu não conhecia, tem uma locadora Foco, que eu acho que é específica de lá, de Gramado, Porto Alegre, e tinha a empresa Alamo. A Alamo eu não conhecia, aí eu perguntei nos grupos que eu participava e teve uma pessoa que falou que inclusive alugou pela Alamo fora do Brasil, em Orlando. Eu achei muito bacana, porque eu tenho a intenção de viajar para Orlando. Então, eu fiquei assim, super segura, né? Você tem até fora, e ela alugou, falou que foi super bem. Eu fechei lá. Um carro categoria C, sedã, 4 portas, direção manual, a gente não queria automático, com cadeirinha. A cadeirinha tinha diária de R$20. Nós alugamos o carro por 8 diárias, 547, mais uns seguros que a gente acrescentou, ficou em torno de R$800, 8 diárias. Então ficou, se você for dividir 8, né, mais ou menos R$100, mas também tem a cadeirinha, não foi só o aluguel do carro. E mais uns seguros que a gente optou em colocar, fora os seguros que já contemplavam dentro da reserva. O carro estava ok, a gente pegou o carro, fez a vistoria, vira quilometragem. O único porém é que entregaram pra gente o carro sem pneu calibrado. E esse carro ficava com uma luz indicadora bem no painel. Então a gente saiu, pegou a estrada, de repente eu estava como copiloto do meu marido, eu também dirijo. Eu observei que tinha uma luz estranha, como se fosse luz de óleo de freio, óleo de alguma coisa relacionada a freio de mão, alguma coisa do tipo. Aí a gente pegou o manual, tinha um manual tudo certinho, bonitinho no carro, e começamos a pesquisar, e era sobre a calibragem do pneu que não tinha sido feita.
Então a gente parou num posto mais próximo, porque ela estava dizendo que se não fizesse a calibragem, que a luz permanecesse, podia dar problema em outras coisas, então a gente não quis correr o risco. A gente, assim que achou um posto, a gente parou, foi logo assim que eu detectei no manual. A gente fez a calibragem de acordo com as libras que estavam lá no manual e logo a luz apagou, graças a Deus ficou tudo tranquilo. Aí fomos, a entrega também foi super tranquila, a gente chegou lá, a gente chegou com uma certa antecedência, a gente não anda com horário folgado. Então a gente entregou, eles fizeram a vistoria, se tinha alguma batida, algum arranhão considerável, alguma coisa assim, conferiram a quilometragem novamente, a gente tirou as malas e foi entregue. Nem foi cobrado pra gente a tarifa de higienização. Eu não sei por que a gente não questionou, também não tinha informado pra gente no dia que a gente entregou, então tava tudo ok. A única coisa assim também que teve foi em relação à cadeirinha. Eu tive que olhar umas 5, 6 cadeirinhas até encontrar uma que tivesse funcionando, porque tinha algumas que reclinavam, mas estavam travadas, não estavam reclinando, e outras também, e algumas também estavam com bem mal conservadas, assim, sabe? Então eu achei uma que estava razoável a conservação, ela não reclinava, mas também tinha uma estrutura boa, de forma que segurasse a cabecinha do meu filho, que não ficasse muito balançando, e ela não tinha a base, aquela base que geralmente cadeirinha tem. Mas foi perfeito, das vezes que a gente andou, que meu filho dormiu, ele ficou bem acomodado, no final das contas deu tudo certo, né? E aí a gente, na minha programação da nossa viagem, eu pensava em chegar em Gramado por Taquara, para chegar num pórtico e ir embora pelo outro pórtico, né? Porque Gramado tem 2 pórticos. Só que a gente foi seguindo o GPS. Antes a gente tivesse ido por placas, eu acho que se for pela placa também dá super certo chegar lá, dependendo do caminho que você já planeja ir. Eu pesquisei muito sobre as rotas, só que seguindo pelo GPS, ele deu uma desviada ali, que acabou que a gente estava se destoando muito do caminho certo, como eu já tinha dado uma pesquisada, simulada e tudo mais. Eu refiz a rota, e quando eu refiz a rota, a gente já não estava no caminho por Taquara, eu não consegui ir pelo caminho que eu queria, porque eu queria passar pelo outlet, e a gente acabou passando depois Feliz e Nova Petrópolis. Nesse caminho, quando você vai por Nova Petrópolis, a gente pagou um pedágio de R$ 7,90 pela BR-235, e na volta também, porque a gente já estava planejado voltar por Nova Petrópolis. Então a gente pagou um pedágio de R$ 7,90 para ir e um de R$ 7,90 para voltar. Somente esse pedágio, tá? Na cidade, para estacionar a gente achou tranquilo, a gente não teve dificuldade de estacionar, apesar de que eu só saí com o carro para estacionar no centro de Gramado mesmo uma vez, e uma vez no centro de Canela. Quando a gente estacionou no centro de Gramado, a gente conseguiu uma vaga assim na frente do parquímetro. O que é o parquímetro? É uma maquininha, porque lá em Gramado é assim, você não pode estacionar em qualquer lugar. Você tem um lugar que você tem que estacionar, e esses lugares específicos você tem que pagar, que chama de Zona Azul. E quando você estaciona na Zona Azul, você tem que achar uma maquininha que fica ao longo de uma calçada, né? Não tem todos os pontos da calçada, você tem que achar onde tem, um mais próximo, e lá ver qual, dentro da tabelinha, qual é a hora, quanto tempo você vai permanecer naquele lugar, ou que você imagina que vai ficar. Você coloca as moedinhas, só aceita a moedinha, nem tem local para você inserir cédula. Aí você coloca as moedinhas no valor exato que você vai utilizar aquele tempo, e ele aperta o verde, ele sai o cupomzinho. É esse aqui. Aí você coloca, aí esse cupomzinho sai, aí te diz o dia e a hora que você vai sair. Aí ele diz aqui que é um carro e tem mais informações. E coloca no painelzinho do carro, porque tem fiscalização. Eu vi vários fiscais passando pelos carros. Quando você tá com, por exemplo, ele vai olhar lá, esse aqui tá dizendo que eu tinha que sair 12h06. Se chegar lá olhar, já é 12h10, 12h08, 12h07, e só tá esse aqui 12h06, ele vai te multar, né? Porque você tá fora do tempo. Ou se ele passar e não tiver nenhum papelzinho. Esse aqui foram 2 horas, deu R$ 3,70, R$ 3,70.
E quando a gente estacionou lá em Canela, a gente colocou meia hora, foi 90 centavos. Então a gente não gastou nem R$5 de estacionamento lá em Gramado, assim, no centro, né? E foi super tranquilo, super... a gente achou vaga fácil, não teve problema nenhum e não foi complicado, não deu tilt na máquina, super bacana mesmo. Eu achei que outras cidades até poderiam adotar isso, mas teria que ter um grau de fiscalização muito maior, né? Porque Gramado é uma cidade pequena e fica mais fácil de controlar. Imagine cidades, Rio, São Paulo, até mesmo Brasília, teria que ter muitos agentes para poder fiscalizar, ou senão teria muita pessoa ia burlar muito as regras, né? As leis, como é coisa de brasileiro mesmo. Então, essas foram as dicas, né, em relação ao planejamento e a viagem em si. Outras informações, assim, meu filho tem 3 anos e 4 meses, só que ele ainda usa fraldas para dormir. Eu não levei toda a quantidade de fralda que ele ia precisar, levei só algumas para os primeiros dias, ou caso ele encontrasse logo, uma coisa do tipo. E deixei para comprar lá. Eu fui no Mercado Nacional, que fica na Borges de Medeiros, lá é um mercado da rede Walmart, então eu fui despreocupada em relação a achar as coisas que eventualmente eu precisaria. E em relação a preço também não vi muita diferença, achei normal. E sabia também que tinha lojas Americanas, só que eu não sabia que era tão perto do meu hotel. Eu fui no Mercado Nacional para comprar águas, para levar para o hotel, né? Porque aquelas garrafinhas de água de hotel é um absurdo. Então nós compramos uma garrafa de água de 1,5 litro lá por R$2,19. Lá no Mercado Nacional. E fui para comprar a fralda, só que a fralda não tinha o tamanho do meu filho. Eu olhei na drogaria Panvel, também não tinha, ou estava muito caro, ou acho que lá estava um valor de 50 e poucos reais um pacote, achei muito caro. E fomos para Americanas. Lá na Americanas eu achei o tamanho da fralda do meu filho, que era XXG, pacote com 16 fraldas, R$24,99. Achei um preço assim pagável, normal, né? Acho que é o preço que eu pagaria aqui. Porque como eu tô acostumada a comprar aqueles pacotões econômicos, eu não tenho muita ideia de quanto que custa os pacotes menores. Mas eu acho que tá nessa faixa de preço mesmo. Mas como eu falei, eu vi lojas lá, não sei se foi na Panvel ou foi no mercado, que tava R$52, 54, sei lá, o pacote de fraldas, da Pampers. Essa que eu comprei foi daquela turma da Mônica. Eu digo assim, pra quem for com criança, é interessante que usa uma quantidade considerável de fralda, é interessante avaliar se vale atochar na mala e levar todas as quantidades de fralda, ou se quer pagar o preço lá mesmo, independente do que for, e levar outras coisas que sejam mais necessárias na sua bagagem, tá? Então, essas foram as informações que eu achei interessante passar para vocês. Se tiverem mais alguma dúvida, podem colocar aqui nos comentários do vídeo ou mandar um e-mail para o e-mail que está na caixa de descrição do vídeo. Espero que tenham gostado, curta o vídeo, assine o canal, compartilhe com os amigos e continue vendo os vídeos da série Gramado com Criança. Muito obrigada, um beijo, tchau!